Olá, boa noite. Estamos entrando no ar com mais um resumo do dia, aqui no seu canal Causa Operária TV, nesta segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020. Nosso programa hoje, que como não poderia deixar de ser, destaca, né, mais uma vez o crime covarde perpetrado pela Polícia Militar, né, contra crianças no Rio de Janeiro, a reação das mães, né, e apresenta, obviamente, uma política diante dessa situação, que nós vamos debater aqui, diante do desespero das mães que colocaram: parem de matar nossos filhos. Né? E nós vamos tratar desse tema, vamos dar destaque aqui ao nosso programa que nós vamos destacar também. O dia de hoje foi um dia de uma grande encenação, que é a encenação da vacina. Nós vamos falar daqui a pouquinho desse problema, né? Vamos falar tanto das colocações feitas pelo governador João Dória em São Paulo, Bolsonaro, né? Vamos repercutir toda essa situação. Vamos tratar também da ofensiva contra o PT, contra Lula, né? A tentativa de golpe com a destituição da presidenta Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, e também as reações a essa política. Bom, tem muito mais por aqui na nossa pauta. Nós vamos falar do novo projeto de responsabilidade social. Será que vem aí no Senado Federal um projeto de interesse da população, um projeto de responsabilidade social efetiva? Vamos falar da inflação, das eleições da Venezuela, eleições parlamentares realizadas ontem. Bom, e vamos dar destaque também ao problema das demissões, né, que, dentre outras, nos Correios foi anunciado aí um PDV que parece que vai até o mês que vem, 14 mil demissões. Bom, e para falar comentar essas principais notícias no dia de hoje, comigo hoje, dividindo nossa bancada virtual aqui, o companheiro Edson Dorta. Boa noite, Edson. Boa noite aí, Antônio Carlos. Boa noite aos ouvintes, os internautas do resumo do dia. Vamos para as notícias, né? Isso. Bom, vamos lá. Como a nossa pauta hoje está recheada e são temas importantes, né? E nós temos aqui uma audiência destacada, ávida por entender o que está acontecendo, conhecer a realidade, para lutar para transformá-la, né? Então vamos dar boa noite aqui, um breve boa noite para alguns companheiros que nos acompanham nesse momento. Desta vez eu consigo, o Rinaldo Lucas, né, que está participando aqui conosco, o companheiro Orlando Júnior, né, e o nosso companheiro Ernesto Abdala Filho, que já chegou por aqui mandando aí a sua contribuição, o seu superchat, dando um bom exemplo que a gente quer que você, que está nos acompanhando, siga, contribua conosco, porque sua contribuição é fundamental para sustentar o nosso canal. Né? Ele saiu até mais cedo, disse que já era de madrugada, né, mas mandou aqui a sua contribuição e mandou um abraço. Então você que continua aí conosco, que está nos assistindo, siga o bom exemplo do companheiro Ernesto Abdala, né, que deu aí a sua contribuição. A nossa amiga Ana Matos, boa noite. Sou eu, presente por aqui também a companheira Angelina Dias. Bom, em nome desses e a todos os demais que estão chegando, que vão chegar por aqui, que vão nos assistir na reapresentação, a nossa saudação, né, e o nosso pedido a vocês que nos ajudem compartilhando o link do nosso canal, do nosso programa nas redes sociais, convidando os amigos, né, e também os adversários aí para assistirem, né, a visão crítica, combativa da Causa Operária TV sobre os acontecimentos mais importantes do dia. E também pedindo a você que siga o bom exemplo aí do companheiro Ernesto Abdala e contribua, né, para sustentar aqui a nossa programação, esse canal combativo, revolucionário, sem rabo preso com os inimigos dos trabalhadores. Boa noite à companheira Lília, né, que também já chegou por aqui. Bom, e vamos então na pauta, começando por destacar justamente o golpe da vacina. Né? O dia de hoje, inclusive eu estava procurando agora há pouco, como a gente sempre faz aqui, para divulgar os dados sobre a Covid-19 no dia de hoje. Né?
esses dados eles têm cada vez menos destaque, né? É até difícil encontrá-los. Você vai no site e aparece em letras cada vez mais minúsculas e às vezes você até não encontra, né, sites tradicionais da grande imprensa capitalistas que sempre, em alguns momentos, divulgaram, né, com certo alarde, às vezes até, os números. Agora não. Agora, o dia de hoje, o destaque, né, da imprensa capitalista é a vacina, né? Se você liga a televisão, você tem até a impressão de que a vacina já está chegando ali no posto mais próximo da sua casa, né? E o destaque do dia de hoje foi justamente o anúncio por parte do governo de São Paulo de que vai começar a vacinar a população, né? Com pompa e circunstância, o governador João Dória, do PSDB, anunciou o início da vacinação em São Paulo. Aí, se você olha com mais atenção a notícia, primeiro você vai ver que o começo da vacinação, que o Dória anunciou hoje com pompa, circunstância, aconteceria somente no dia 25 de janeiro. Mas se você for olhar ainda com mais atenção, né, se você tem uma tabela que a produção vai até colocar para a gente aí, né, tá aí a tabela que foi apresentada. Então, a tabela do Dória para uma vacina que ainda não está 100% autorizada, cujo pedido de registro o governo anunciou que vai ser encaminhado somente no dia 15 de dezembro, portanto, daqui a uma semana, o governo encaminharia esse pedido de registro. Está aí a tabela. A primeira dose em 25 de janeiro seria apenas para os trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas, né? Obviamente, trabalhadores da saúde você tem como motivo claro. E indígena e quilombola, está aí o Dória, né? Todo mundo sabe que essa quantidade de indígenas e quilombolas em São Paulo é um número bem pequeno, né? Então, obviamente, que ele está tratando aí de uma minoria da população. Bom, mas aí, no dia 8 de fevereiro, começaria a vacinação para quem tem mais de 75 anos, né? 75 anos ou mais, né? Por aí também você vê que se trata... Bom, e aí você pode acompanhar aí na sua telinha, tem o restante do calendário, e porque me chamou a atenção que no anúncio Dória falou: começar a vacinação em março é um crime, por que só começar em março? Bom, mas aí você vê que em março, né, a vacinação estaria começando no dia 1º, segundo o plano apresentado pelo governo de São Paulo, apenas para quem tem acima de 60 anos, vai? Então, em março, estaria começando e sendo finalizada a vacinação de quem tem a partir de 60 anos, né? Segundo dados que o governo divulgou, isso aí corresponderia a coisa mais ou menos de pouco mais de 30% da população, né? E, obviamente, nada contra começar pelos mais idosos, porque se trata, nesse momento, como o que é alegado, das pessoas que estão sendo 70% das vítimas da Covid-19. Mas, evidentemente, em primeiro lugar, nós não temos aqui, não se trata de um plano para vacinar efetivamente toda a população a partir de janeiro, como vocês têm nas próprias datas divulgadas pelo governo, né? Isso significa que, no melhor dos casos, há uma larga parcela da população, porque, veja bem, nem os idosos estariam garantidos por essa situação, né? A vacina ela só tem sido divulgado a partir da segunda dose, que fecha o círculo da imunização. Não sei, aí depois a gente pode ver mais detalhe quantos dias depois, né, de tomada a segunda dose. Coisa que aconteceria, no melhor dos casos, para aqueles que têm mais de 75 anos, a partir de 1º de março, né? E, obviamente, um outro problema fundamental é que se destaca que se considera, para que haja efetivamente uma imunização em larga escala, você precisa ter pelo menos 70% da população imunizados, né? Quer dizer, atingidos pela vacinação, porque senão a doença continua se transmitindo. Agora,
Pior do que tudo isso, pior, muito pior, bem pior do que tudo isso, são as realidades, a realidade sobre o que estão querendo com toda essa campanha da vacinação. Esconder que nós estamos, nesse momento, caminhando para o pior momento da pandemia. Então ninguém fala disso, se oculta a realidade, né, e se faz propaganda de uma vacina que ainda não está devidamente liberada, que a gente sabe que tudo como foi organizado, é só a gente olhar como foi organizado aí o atendimento médico da população, a eficiência com que o Estado de São Paulo, por exemplo, organizou o combate à Covid, e o fato de que a gente tenha hoje só em São Paulo mais de 43 mil mortos, né, dos mais de 177 mil mortos do país, e a gente pode dormir tranquilo, se a gente for idiota, né? Se a gente não for idiota, a gente não tem motivos para estar tranquilo, né? Muito pelo contrário, a gente tem todos os motivos para crer que nós estamos diante de mais uma enganação. Bom, por falar em enganação, o Bolsonaro também foi a campo, né, para fazer propaganda, porque já que é para fazer propaganda, né, por que não? Né? Se o Dória pode, o estado que mais mata gente, mais recursos, por que não o Bolsonaro, né, que disse que era só uma gripezinha? Bom, aí o Bolsonaro foi a campo dizer que a vacina, que qualquer vacina que for registrada, será distribuída de forma gratuita para toda a população, né? Isso, ele foi às redes sociais fazer essa declaração. Ele desautorizou mais uma vez, não é a primeira vez, né, o ministro da Saúde, e afirmou que o governo não comprará a Coronavac. Presta bem, porque ele não falou se isso vai valer para todas as vacinas. Isso foi em outubro, né? Vocês lembram que ele desautorizou. Não é que ele desautorizou agora, estou apressado aqui na notícia. Em outubro ele desautorizou a compra da Coronavac. Agora ele começou a tentar insinuar de que vai usar qualquer vacina, né? Mas, né, tudo... Não tem plano de vacinação nacional, né? E as declarações aí do Bolsonaro foram feitas para tentar, digamos assim, se contrastar com o anúncio feito pelo Dória. A Anvisa, por exemplo, algo ligado ao governo federal, anunciou que faltam etapas para liberar a Coronavac, assim como outras vacinas. Quer dizer, segue a guerra, segue a briguinha, né, de declarações. Até o Maia entrou na conversa, né, dizendo que o Legislativo vai definir um plano de vacinação contra a Covid-19 com ou sem o governo, né? E dizendo que se o Executivo não participar, quer dizer, o Legislativo, que não consegue adotar medida nenhuma, como agora trata-se de promover, né? E o Rodrigo Maia é um dos chefes aí das grandes máfias políticas do país, né? Está numa proposta, todo mundo está discutindo aí. Na realidade, o que nós temos não é campanha pela vacinação, é campanha eleitoral para 2022. Né? O Dória, inclusive, falando que a vacina de São Paulo vai ser para todos os brasileiros. Né? O Bolsonaro, pela manhã, o Mourão falou que 150 milhões de brasileiros vão ser vacinados até o final do ano. Né? Agora é o vale tudo. Né? O Bolsonaro também já dizendo que vai vacinar todo mundo e de graça, quem quiser. Né? Se a vacina, disse ele, se a vacina for certificada pela Anvisa, é uma guerra de declarações, mas o conjunto dessas declarações, e todas elas combinadas, tem um objetivo muito claro nesse momento: jogar areia nos olhos da população, né, de que o problema a solução está vindo com a vacina, então deixa morrer, né, não precisa fazer nada, né, não precisa tomar medida nenhuma. Nós vamos falar no programa de hoje ainda, na parte internacional, do exemplo de Cuba. E eu queria já falar, só para introduzir o tema, e aí vou passar para o Edson para ele comentar esse e já passar para o próximo, de que se a gente fizesse no Brasil o que Cuba fez, não precisava nem ter vacina. Em Cuba morreram até esse momento
136 pessoas. Né? 136 pessoas, Cuba tem a mesma população, se a gente comparar com a cidade de São Paulo, por exemplo. Né? Em São Paulo já morreram 13 mil pessoas, né? 100 vezes mais. Né? Então, significa que em Cuba morrem 100 vezes menos pessoas do que no Brasil. Se no Brasil morresse 100 vezes menos do que está morrendo, quer dizer, teria morrido 1.700 pessoas. Vamos arredondar, 1.800 pessoas, segundo os números oficiais. 1.800 pessoas, isso aí morre todo ano com doença respiratória. Aí a gente até podia dizer que era uma gripezinha, né? Ou que era uma pandemia controlada, que é o que a gente tem em Cuba. Né? Então, não tem tratamento, né? Não tem nenhuma medida protetiva, não tem teste. Aí precisa ter a encenação da vacina. Né? Se tivesse Veja, Cuba não tem vacina, mas só morreram 136 pessoas, né? Uma boa parte dessas aí estrangeiros que acabaram falecendo em Cuba e que, inclusive, contaminaram muita gente. Né? Então, obviamente, que a conversa sobre a vacina, nesse momento, é uma conversa fiada. Né? E por último, é uma conversa também de um poderoso jogo econômico no Brasil e em todo o mundo. Né? Hoje, por exemplo, foram apresentados aí os preços das diversas vacinas, né? E a vacina que está a uma pressão enorme. Eu vi aí uma campanha da Rede Globo para que o governo brasileiro compre a vacina da Pfizer e BioNTech. Foi a primeira que a Inglaterra correu para anunciar que ia começar a vacinar o pessoal. Bom, por acaso, essa vacina é a mais cara de todas. Custa mais de R$100 uma dose, né? E precisa ser congelada a 70 graus negativos. Né? E, enquanto isso, a vacina russa, por exemplo, custa coisa de R$15. Né? E ninguém fala de que precisa comprar a vacina russa, que já está sendo aplicada desde sábado na Rússia, nos trabalhadores da saúde e da educação. Né? Então, obviamente, é um jogo de interesses econômicos e políticos. Né? É campanha eleitoral com a desgraça do povo, enquanto não há nenhum interesse em efetivamente salvar a vida da população. Edson, eu passo para você, se você quiser comentar esse tema, e depois falar aí do seu tema logo em sequência, que é, junto com a vacina, vem outra solução maravilhosa para o povo. Um projeto, um plano de redução da pobreza do Senado Federal. Então, o país está bem, obrigado. Né? Nós estamos sendo enrolados a cada etapa, né? A primeira etapa foi: vamos ficar todo mundo dentro de casa. A segunda etapa foi: vamos todo mundo usar máscara. E aí a gente pode ir para qualquer lugar no mundo. E a terceira etapa é a vacina, que faz tempo, essa conversa da vacina, eu acho que eu estou ouvindo já desde agosto, se eu não me engano. E vários especialistas aí já denunciaram que a vacina não é assim, né? Ela tem um prazo aí, né? Para efetivar. Em relação ao Dória e ao Bolsonaro, é óbvio que é uma briga, né, de propaganda, né? Hoje mesmo eu vi a propaganda do Butantan. Você já viu a propaganda do Butantan? Eles falando que o Butantan tem 119 anos e que o Butantan combateu a doença, a gripe espanhola em 1000 não sei quanto, e por isso tem autoridade. Eles já estão, inclusive, o governo do estado de São Paulo já está, inclusive, querendo passar por cima da Anvisa, utilizar a autoridade do Butantan para, supostamente, fazer essa briga comercial e briga publicitária aí contra o governo golpista do Bolsonaro. E os dois são golpistas, né? Porque um ajudou o outro a se eleger. Mas vamos aqui na notícia também, Toninho, de outro golpista. O senador Tarcísio Gereissati, né, o homem representante da Coca-Cola no Brasil, vendo aí a crise no país, né, que vai se estabelecer com o fim do auxílio emergencial, correu lá no Senado para apresentar um projeto de lei enganoso, mas na verdade também é outro publicitário, né? Será que ele está disputando aí a presidência do Senado?
um projeto de lei que ele apelidou lá de chamada de Lei de Responsabilidade Social, que seria um substituto ao auxílio emergencial e até a Bolsa Família, né? Que na verdade vai ser uma enganação para acabar com os dois, né? Tanto com o auxílio emergencial quanto com o Bolsa Família. E aí já está sendo encaminhado aí para a presidência do Senado. E o projeto é mais uma enrolação para acabar de vez com as migalhas que o Estado está fornecendo, justamente fornecendo aí para o povo brasileiro, o povo que passa fome, o povo que tem dificuldade aí de conseguir o sustento mínimo possível para sobreviver, né? Já indicando também que não vai ter continuidade do auxílio emergencial, como a gente já anunciou. Com o término do auxílio emergencial, a situação no país ainda tende a agravar de uma forma drástica, né, Tony? É isso. Ok, é isso aí. O companheiro Edson destacando aí o golpe, né, do Tasso Gereissá Coca-Cola, né, em apresentar um projeto aí para tentar... É a política, veja só, o Tasso é do PSDB, né, o partido da defensora aí do teto de gastos, da austeridade fiscal, e é a política... Por que tem essa discussão agora? Porque justamente estão cortando o auxílio emergencial em janeiro, e é que nem igualzinho que o Edson falou em relação à vacina, né? Para tapar, quer dizer, como não tem atendimento, está todo mundo morrendo, então o pessoal vem falando de vacina. Como eles estão cortando o auxílio emergencial, né, e vão deixar aí um monte de gente morrer, né, dezenas de milhões de famílias dependendo do auxílio emergencial, eles vão apresentar alguma coisa no lugar para tapear uma parcela da população de que eles estão criando um novo projeto. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Alguém destacou aqui que hoje, 7 de dezembro, é aniversário de 25 anos da fundação do Partido da Causa Operária. Então, depois, antes do final do programa, vamos voltar a esse tema. Obrigado ao pessoal que lembrou aí no chat aqui, lembrando dessa data, o ao vivo, né, destacou, né, 25º aniversário, Boldas de Ouro, do PCO, né, o jovem PCO legalizado enquanto partido. Antes do final do programa, eu e o companheiro Edson vamos falar um pouquinho sobre esse tema, mas vamos em frente aqui na nossa pauta. Bom, destacando agora também um outro destaque do dia de hoje, foi a decisão no Supremo Tribunal Federal acerca da reeleição na Câmara e no Senado. Nós tínhamos destacado, nós fechamos a semana com um placar, semana passada, com um placar favorável, né, à reeleição. Se eu não me engano, estava 5-2, né, isso de sexta para sábado. A votação era em plenário virtual, né, e os ministros tinham até o dia 14 para apresentarem seus votos. O fato é que o posicionamento inicial dos ministros, né, a partir do relatório feito pelo Gilmar Mendes, né, defendendo o direito à reeleição, em oposição ao que está estabelecido no próprio regimento eleitoral, na legislação, naquilo que rege as normas da Câmara e do Senado, causou aí uma crise, né, muitas declarações, quer dizer, ficou muito explícito que o Supremo estava agindo muito claramente em favor, principalmente da recondução do Rodrigo Maia, né, das articulações feitas aí pelo próprio Rodrigo Maia, pelo DEM, né, pelo setor dos partidos mais tradicionais e fortes do regime político, DEM, PSDB, MDB, que estavam aí articulados, né, não só de agora, já há muito tempo, por detrás da candidatura à reeleição do Rodrigo Maia, principalmente, né? O próprio Gilmar Mendes, ao
ao apresentar seu voto, entre outros, destacaram que se tratava de defender a estabilidade do regime, né? Porque a figura do Rodrigo Maia, que é uma pessoa que tem relações muito boas com setores da esquerda, né? Setores da esquerda que defendem a frente ampla com os golpistas, mas ele é uma peça-chave no regime golpista, né? Tendo sido apresentado, por exemplo, pelo Bolsonaro como o general da reforma da Previdência, por exemplo. Né? Foi responsável por conduzir as grandes aprovações de interesse dos golpistas, reforma trabalhista, congelamento dos gastos públicos. Bom, o fato é que se abriu uma crise, né? Porque escancarou o caráter político da decisão que estava sendo tomada até aquele momento pela maioria do STF, né? E com os ministros que vocês viram aí votando a favor da medida. E aí o que aconteceu é que no final de semana acabou havendo uma reversão do placar. E acabou que por 6-5, né, foi adotada a decisão de vetar a possibilidade de recondução do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, ambos do DEM, à presidência da Câmara e do Senado. A decisão ela expressa, isso é importante porque nem acabou de se encerrar aí o processo eleitoral, né, já visto que nós temos eleição ainda, por exemplo, em Amapá, né, que está acontecendo, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, e houve toda uma comemoração de que o centro teria saído totalmente vitorioso e que o Bolsonaro praticamente estaria morto, né? E hoje o pessoal foi obrigado a admitir que a derrota do Maia, né, nessa questão acabou por se constituir numa vitória do próprio Bolsonaro, né, da pressão dos setores mais direitistas, também porque isso levaria uma desmoralização do STF como um árbitro. Porque o árbitro é que nem no futebol, né, Edson? Ele pode estar até comprado para apitar a favor de um time, mas ele não pode vestir a camisa do time assim. Quer dizer, o árbitro não pode entrar em campo com a camisa do Flamengo para apitar o jogo, né? Mesmo que ele apite alguma coisa em favor do Flamengo, se ele foi comprado nesse sentido. Um árbitro no futebol, tinha um árbitro no futebol nacional que ele entrava com a camisa do Flamengo, mas ele disfarçava. Não sei se você conheceu o Roberto Reit? José Roberto Reit. Falar que ele entrava com a camisa era um exagero, né? Ele torcia para o Flamengo, mas disfarçava, né? Então, é como acontece com certos comentaristas esportivos na televisão. Eles são totalmente favoráveis a um determinado time, mas às vezes eles têm que dar uma disfarçada, fingir que não é bem assim, né? Tem gente que torce até contra o futebol brasileiro, mas não pode chegar lá e falar no começo da Copa, porque senão perde a audiência. Então, a mesma coisa é o STF, né? O STF, obviamente, está totalmente comprometido e tem uma maioria ligada aos setores tradicional do golpe, né? A gente viu isso no processo eleitoral, a gente viu isso no processo antes da prisão do Lula, no impeachment, mas ia ficar muito escancarado deixar o Maia se reeleger pela terceira vez, né? E esses são os caras que condenam aí o Maduro, o Evo Morales na Bolívia, etc. Então, o Lula de querer ser presidente novamente, mas eles iam aprovar, né, que o Rodrigo Maia pudesse chegar a um quarto mandato à frente da Câmara, abriu uma crise, né, escancarou a situação, e aí eles tiveram que dar um recuo, um passo atrás, né, e adotar a posição de vetar. Obviamente que isso aí vai aprofundar a crise, né, porque a crise é uma crise que não só é uma crise política, né, mas tem a ver com a situação, como nós falamos aqui, por exemplo, da Covid, desemprego, e tem a ver com a situação na economia. E aí o Edson vai comentar uma notícia que mostra que a situação econômica ela está longe de estar sob controle. Vai lá, Edson. O mercado financeiro, né?
fazendo as suas estimativas aí, está apresentando uma elevação do que o Conselho Nacional, o Conselho Monetário Nacional havia estipulado para o final do ano de inflação, né? A inflação, segundo o Conselho Monetário, seria perto de 3,54%, e o mercado financeiro está estimando aí que a inflação no Brasil vai fechar o ano, na verdade, em 4,21%, nas melhores das hipóteses. Isso a gente sabendo, né, de que todos esses dados também são dados, conforme disse uma vez o Rubens Recupero, né, em off, numa entrevista na Rede Globo, que eles pegam os índices que favorecem ao governo e jogam lá para ser medida a inflação, e os que não favorecem, que não é satisfatório, coisas que sobem muito, eles escondem, né? Então, baseado nessa malandragem aí desses índices econômicos, mesmo assim, a inflação prevista para o final do ano de 2020 já está prevendo uma elevação aí de mais de 70%, de 0,70% do que estava previsto. Era 3,54, vai para 4,21. Além disso, também tem a previsão da queda do PIB, né? O PIB brasileiro também está para fechar, o PIB brasileiro com queda de 5,4%, segundo o Banco Mundial. Os otimistas do governo golpista, aí, os economistas otimistas do governo golpista, falam que vai ter queda, mas vai ser só de 4,5%, que já é uma fortuna, né? Dinheiro roubado aí, vai ser roubado do trabalhador. E um dado importante, Toninho, que eu verifiquei aqui, é o seguinte: no mês de setembro, teve uma inflação de 0,64%, que não acontecia desde 2003. E o mês de outubro teve uma inflação de quase 1%, mês de outubro, 0,86%, que não acontecia desde 2002. Ou seja, as benesses aí do golpe de Estado de 2016, mostrando aí que o sofrimento nosso com o golpe de Estado vai se aprofundar cada dia mais. A inflação está fora do controle, o dólar está fora do controle, a balança comercial está fora do controle, a economia está explodindo no Brasil, e isso daí vai ser um reflexo também em relação à luta de classes, porque eles querem esfolar os trabalhadores, querem passar a conta aí dessa desgraça econômica que eles estão provocando no Brasil para a costa da classe trabalhadora brasileira, com demissão, com redução salarial, com fechamento de empresas e, obviamente, para segurar a classe operária, com muita repressão policial para impedir que os trabalhadores aí se mobilizem e se organizem, né, Toninho? É isso. É isso aí, Edson. Vamos em frente. Antes de entrar, nós vamos entrar logo em seguida no nosso ponto central aqui no nosso programa, mas antes agradecer aqui as contribuições importantes na forma de stickers, de figurinhas, enviados aqui pelo nosso companheiro Para Aqui Postar Só Tendo Face, reflexão sempre, muito obrigada, e sou eu, né? Muito obrigado a vocês. Toda contribuição aqui é muito importante, né? E vai ser usada aqui em garantir o funcionamento e as melhorias necessárias para fazer crescer, como vem crescendo, né, esse canal combativo, revolucionário, 24 horas no ar. Então, sigam aí o bom exemplo, sou eu, reflexão sempre, Para Aqui Postar Só Tendo Face, Ernesto Abdala, contribua você também para sustentar o nosso canal. Você pode contribuir também, se você ainda não é membro, né, do nosso canal, se tornando membro e dando a sua contribuição mensal. Né? Membro ou não, você pode dar a sua contribuição instantânea aqui diretamente no chat, onde tem um cifrãozinho, ou na vaquinha da Causa Operária TV. Boa noite aí para os companheiros
Luiz Faria, Tovaristi Carneiro, Ângela, a companheira Ângela Silva, Carlos Santos, todo o pessoal que foi chegando por aqui, muita gente, Adriana, Alisson, né? A todos vocês, muito obrigado aí pela companhia, pela participação. Bom, e vamos aqui para um tema central do nosso programa, uma situação muito dramática, né? Muito séria, da maior gravidade, e diante do qual a gente vê o caráter ilusório de toda a propaganda e a demagogia que é feita pela imprensa capitalista. No sábado, né, nós vamos começar com um vídeo que é do sábado, quando aconteceu aí o enterro das duas meninas mortas na sexta-feira por tiros da polícia militar, que foram denunciados pelos familiares, né, pelas pessoas que viram. Inclusive, não havia tiroteio no bairro, né? A polícia passou simplesmente atirando e os tiros acertaram aí duas crianças, né, duas lindas meninas, a Rebeca, de apenas 7 anos, e a prima dela, a Emily Vitória, de apenas 4 anos. Bom, vou mostrar a cena do enterro, né? Gente pobre, gente negra, vocês vão estar vendo aí, são os familiares, os amigos, né, lá de Duque de Caxias. Solta o vídeo para a gente, produção, e a gente volta na sequência. Deixa eu só entrar um pouquinho. Bom, a produção vai colocar para a gente agora na sequência a foto das meninas, né, duas meninas muito lindas, né, tá aí as duas, né, duas crianças, né, no começo das suas vidas. Bom, e no final de semana, né, depois do velório, de toda essa comoção, né, tá aí as crianças, as duas meninas arrumadinhas, muito bonitas, né, duas crianças negras. Bom, e dessa vez não tinha desculpa, porque a PM, né, quando mata jovens, por exemplo, como a gente viu em Paraisópolis, foi um acidente de trabalho, o pessoal que estava no lugar errado. E agora? As crianças estavam no portão de casa, né, estavam esperando, inclusive, a chegada da avó, que estava chegando, viu as crianças morrerem, né? Estavam, no seu local de moradia. Não havia, desta feita não tinha desculpa de tiroteio, que tem sempre a conversa da bala perdida, né? Sendo que a bala perdida nunca atinge a polícia, a bala perdida não atinge brancos e ricos da Zona Sul, a bala perdida é uma bala que tem destino certo. É a população pobre, negra, trabalhadora, moradora das periferias, né? Então, bom, no domingo tem imagem aí das manifestações, né? A avó, né, da Rebeca, né, uma das meninas assassinadas, né, ela declarou: chega de matar nossas crianças, chega de matar inocentes, chega de matar trabalhadores, né? Mães, os pais fizeram declarações mostrando, inclusive, uma tomada, vocês estão vendo aí pelos cartazes, né? Uma tomada de consciência muito clara, inclusive diante da clareza do ocorrido, né? Desta feita não tinha disfarce, né? Não tinha nenhum bandido passando por perto, o que obviamente não serviria era só um pretexto que em geral a polícia usa, polícia que no ano passado matou
6.357 pessoas no país, né? E que desta feita as vítimas, mais uma vez, foram aí crianças inocentes. E, infelizmente, não é a primeira vez, né? Tem um segundo vídeo, inclusive do ato justamente no domingo, né? Realizado, vocês estão vendo aí pais, amigos, avó da criança, né? Que declarou também o seguinte, obviamente, que preferia que tivesse sido ela a pessoa a morrer, né? Tá aí os pais de uma das meninas, né? Elas eram primas e eles realizaram protesto no centro de Duque de Caxias, né? Me chama a atenção, assim, era um episódio para levantar o país, né? Se não fosse a covardia política da esquerda, que só usa o tema para fazer campanha eleitoral, fazer demagogia, né? Cadê as mobilizações gerais? Cadê? Nada, né? A gente vê, inclusive, na imprensa golpista, muita gente comemorando a eleição ali acolado um vereador negro, que não vai mudar absolutamente nada, né? Não vai diminuir nenhuma bala menos da polícia militar contra os pobres, pelo contrário, né? Nós já estamos vendo aí, inclusive, alguns vereadores negros serem ameaçados de morte, até mesmo quando são de direita, declarado de direita, o caso da a prefeita de Bauru, eleita por um direitista do Patriota, recebeu ameaça de morte, né? E ameaça racista de morte. Quer dizer, a eleição em si é incapaz de mudar qualquer coisa, né? E não há, né, diante de uma situação como essa, que não é uma novidade, né, nenhuma mudança. Eu acho que tem um vídeo aí, se tiver, pode soltar a produção, do ato de domingo. Mortos por dia! 30 mil por ano! 30 mil por ano! Todos contados com idades entre 15 e 29 anos! Todos contados entre 15 e 29 anos! Com exceção dessas duas e de outras! Com exceção dessas duas e de outras! Todas e todos negros e negras! Todas e todos negros e negras! Entre os jovens assassinados, 77% são negros. 77% são negros. E 98% deles, são do sexo masculino. São do sexo masculino. Moradores das periferias. Moradores das periferias. E áreas metropolitanas. E áreas metropolitanas. A cada 23 minutos. Um jovem negro. É assassinado no Brasil. A polícia seleciona. O Estado seleciona. Os governos querem. Bom, diante dessa situação, né, nós temos aí toda uma demagogia da imprensa capitalista, né, dos governos, né, para tentar. Nós vimos, inclusive, cinicamente, os órgãos da imprensa capitalista procuraram colocar esse episódio junto com um PM que foi morto por um tiro numa ação, um assalto no Rio de Janeiro, onde, muito evidentemente, inclusive, a polícia entrou de maneira totalmente estrambelhada, né, com arma em punho, no meio de uma loja cheia de gente, né? Eles, inclusive, forçaram visivelmente uma situação em que os bandidos, para fugir, tinham que sair atirando, que poderia, inclusive, ter provocado a morte de outras pessoas, né? O que mostra, evidentemente, o seguinte: para proteger a população, né, a polícia não serve absolutamente de nada, né? Não tem porque no episódio, inclusive, onde o PM acabou sendo morto, se não fosse isso, o que teria acontecido é que a PM teria disparado uns tiros, ou matado os bandidos, ou matado sabe-se lá quem, né? Porque eles invadiram uma loja, eles não tiveram nem a preocupação com dezenas a loja estava cheia, tem os vídeos que mostraram
claramente. Agora, é a tentativa de mostrar que é acidente de trabalho, não é acidente de trabalho. Né? Tem uma outra imagem que a produção vai colocar aí para a gente, né? São as crianças mortas só no Rio de Janeiro, só esse ano, né? Nos últimos 12 meses. Né? Tá aí, né? Finalizando pela Emily e pela Rebeca, que foram mortas aí na última sexta-feira. Né? Você tem aí 12 lindas crianças, né? De 4 até 14 anos, né? E não se trata de um quadro de acidente, né? É uma política de extermínio, né? Que atinge principalmente jovens, né? Na sua maioria, principalmente entre os 17 e os 29 anos, né? Mas que, possivelmente, né? Atinge pessoas mais velhas, atinge crianças. O que mostra que essa política de extermínio não tem limite. Né? A operação é para matar gente pobre, né? gente negra, gente trabalhadora. E contra essa medida, não adianta simplesmente fazer discurso, né? Não adianta querer canalizar um negócio para o terreno eleitoral, né? Totalmente ineficaz para resolver qualquer problema efetivo, profundo, que diga respeito aos interesses dos trabalhadores. Né? A única medida eficiente é mobilizar, é ocupar as ruas pela dissolução dessa máquina de guerra contra a população trabalhadora, que é a polícia militar. Né? Tem que acabar, né, com essa máquina de matar, que é a PM, né? Máquina de matar a população pobre, trabalhadora, de reprimir a população pobre, trabalhadora, negra no país. Né? Qualquer coisa diferente disso é mera demagogia, ou seja, é uma solução falsa, né, que não atinge nem mesmo uma pequena, ínfima parcela do problema. Né? Sem dissolver a PM, sem parar essa máquina de guerra, infelizmente, né, crianças como a Emily, como a Rebeca, como essas outras que nós vimos, como aconteceu aqui em Paraisópolis, com jovens, com adolescentes, né, vão continuar sendo fuzilados, né, porque é para isso que existe a polícia militar. É para espalhar o terror e a morte entre a população pobre, trabalhadora e negra. Né? Não tem... É pior, né? A gente compara sempre a PM com os capitães do mato. É pior, né? Porque na época da escravidão não se matava crianças assim, porque o dono dos escravos considerava que as crianças eram uma mercadoria que precisava ser preservada para trabalhar para ele no futuro. Agora, né, a PM, no momento que nós temos aí um excedente de mão de obra, a PM está agindo com o entendimento que tem os capitalistas. Está sobrando gente no mercado. Mata à vontade, mata criança, mata jovem, mata seja lá o que for. Né? Não precisa nem preservar o escravo, né? Não precisa capturar o escravo e trazê-lo de volta para trabalhar. Pode fuzilar, né? Pode fazer isso que nós estamos vendo. Então, não vamos fazer demagogia. Né? Esse programa, a solução para o sofrimento dessas mães e de toda a população pobre e negra para parar isso daí é mobilizar, é ocupar as ruas, né? Não é votar em deputado, em vereador, seja branco, seja preto, que promete acabar com isso, porque isso não vai acabar com ações na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, mas simplesmente através da mobilização, e vai ter que ser uma mobilização combativa, à altura de responder isso daí. Tem que condenar a covardia da esquerda, como do Boulos, da Manuela, que em plena campanha eleitoral condenaram as manifestações mais combativas, por exemplo, contra a morte do negro João Alberto pelos seguranças do Carrefour. Né? E que agora o Carrefour está fazendo demagogia, dizendo que vai acabar com a terceirização da polícia. A polícia de agora em diante, quem vai matar são os próprios contratados do Carrefour, como se isso adiantasse alguma coisa. Né? É uma política reacionária e que a gente precisa denunciar. Bom, vou passar para o Edson, porque esse recurso, aí ele pode comentar o assunto e tratar também já de um outro golpe, né?
teve os filhos que foram reclamar da morte da mãe, os maus tratos que elas receberam, e os filhos foram condenados porque reclamaram dos médicos. Vou deixar com o Edson aí para ele comentar esse assunto da PM, né, e também já entrar nesse outro tema. Vai lá, Edson. A questão da PM, a gente já mostrou aqui, né? Foi recorde esse ano a morte de pessoas na periferia, negros, pela PM, né? Mais de 6.200.000 mortes no Brasil, né? Com certeza já deve estar passando aí nesse momento, que essa estatística foi feita recentemente, passando desses números, né? E, obviamente, com a palavra de ordem pela dissolução da PM, né, também. Agora, o caso interessante aqui que eu tenho para relatar, parece até notícia também policial, aqueles jornais policiais, né, de um casal que foi sentenciado a pagar R$10.000 pela Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul por reclamar que o médico deixou de atender por 7 horas a mãe de 71 anos que estava infartada numa maca no hospital. Ou seja, a mulher que é a mãe do casal, né? Mãe do filho, na verdade, que casado com a moça, ficou 7 horas numa maca, infartada, não colocaram nem travesseiro para levantar a cabeça, não tiraram nem o chinelo, e os filhos desesperados dentro do hospital pedindo para que fizesse algum tipo de transferência, colocasse no quarto, fizesse algum atendimento, o médico de forma negligente não atendeu, e aí veio a entrar em óbito, né? Depois de 7 horas ali, infartada, né? Veio entrar em óbito. Os filhos fizeram um protesto dentro do hospital, chamando, obviamente, o médico de negligente, que ele teria provocado a morte, porque ela teria condições de ter sido socorrida a tempo, poderia ter diminuído até as sequelas, e depois o médico ficou chateadinho, porque a crítica foi dolorida para ele, né, médico de que tem honra a zelar dentro do hospital, etc. e tal, entrou com processo ainda contra os filhos e ganhou o processo e vai receber R$10.000 de indenização por ter matado a mãe do casal. Olha que beleza que está a justiça brasileira. É um negócio reacionário no último, né, Toninho? O cara mata por negligência o paciente e depois não pode ser criticado, não podem reclamar. E se reclamar, você for na justiça, aí você toma uma multa de R$10 para dar exemplo para os demais, que tem que ficar caladinho. O cara vai lá, faz o corpo mole, não faz o tratamento. Os hospitais também ajudam, né? Porque o hospital passou pano também no médico, né? Porque o sistema do hospitalar é justamente para quase uma passagem para o cemitério, né? Estão acabando com a saúde pública. E aí a pessoa que é pobre, que não tem condição de pagar, que nem pagam os milionários, o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, tem que entrar nesses hospitais, morre a família e depois ainda não pode reclamar. Essa é a história que a gente tem para contar. Por isso que eu falei que parece uma história de jornalismo policial. E fica claro aí, é importante isso aí, porque tem muita gente que diz que procura divulgar a ilusão de que dá para resolver as coisas
confiando na justiça, né? Então aí a vítima foi reclamar, como o Edson relatou, e acabou sendo condenada, né? Sendo que, na realidade, o problema não é nem de quem reclamou, obviamente, num sofrimento desgraçado, e nem do médico, se a gente for olhar, né? Se a gente olhar em último... O problema é que o Estado responsável por esse verdadeiro crime, né? Deixar as pessoas aí... A mulher ficou numa maca, parada, infartada, além do descaso do médico, obviamente descaso que é consequência das condições. Vocês viram aí as faixas, com os filhos segurando as faixas? Eu falei, UPA Lebron, isso aí é no Rio de Janeiro. Não, não é no Lebron, no Rio de Janeiro, é lá em Mato Grosso. Quer dizer, uma região pobre, né? E a pessoa sem condições de atendimento. E é como se as mães das crianças que foram assassinadas, elas fossem condenadas porque elas estão atacando devidamente a PM pelo crime que cometeram, né? Quer dizer, é uma situação que está indicando que o cidadão não tem direito a nada, né? Não tem nem, eu não sei se é esse o termo exato, mas não tem nem os juízes esperneantes, né? Nem o direito de espernear, né? Você não pode reclamar, né? Matam a sua mãe, você tem que agradecer, muito obrigado, né, por você não ter tratado. Assassinam seus filhos, você tem que falar, obrigado, PM. Que maravilha que é essa polícia, né? Que bom que a gente pode ser morto por vocês, né? É um país, né, em que o cidadão não tem direito a absolutamente nada e que estão caçando. E aí o pessoal chama isso de democracia, que nós temos que preservar esse regime democrático, né? É a conversa fiada da direita e de certos setores da esquerda que repetem como ventríloco essa conversa. Bom, e esses setores, né, nós vimos aí na última campanha, nessa última semana, uma intensa campanha, né, logo depois das eleições, que teve como alvo, nós falamos isso aí desde a semana passada aqui nesse mesmo programa, o ataque aí contra o Partido dos Trabalhadores, né? Como nós já explicamos, vamos só resumir, né? A campanha veio estrondosamente da parte da direita, procurando apresentar aí o PT como grande derrotado das eleições, né? Ainda que o partido, é bom que se diga disso de passagem, não foi nenhuma vitória a participação eleitoral do PT, mas o PT na última eleição tinha ganho apenas a capital Rio Branco, a única capital que o PT tinha eleito alguém, né? E alguém até fez uma comparação. As 4 cidades que o PT ganhou nesse segundo turno são tudo maiores que o Rio Branco, né? O PT ganhou Contagem, Juiz de Fora, Mauá e Diadema, em São Paulo. Obviamente que apresentar isso como vitória, como fazem alguns petistas, é um exagero, né? A direita triunfou em mais de praticamente 4.500 capitais, né? Dessas aí, cerca de 3.000, mais de 3.000 foram ganhos pelo bloco dominante, pela direita tradicional, os herdeiros da Arena do MDB. Bom, e aí vieram os abutres da esquerda, liderados aí pela direita, né, pela imprensa golpista, né, mas turbinados aí pelo elementos como Ciro Gomes, né, e até setores dentro do PT pedindo a cabeça da presidenta Gleice Hoffmann, ligada ao ex-presidente Lula. Chegou a tal ponto que o Mourão defendeu que tinha que ter uma renovação do PT. Veja a que ponto nós chegamos. O general Mourão, vice-presidente do Bolsonaro, veio a público defender uma renovação no PT, que, como vocês sabem, é um elemento da esquerda. Bom, obviamente que essa situação ela, gerou uma repercussão muito grande dentro do PT, e eu até destacaria brevemente, como nós temos pouco tempo, o seguinte: ontem o Haddad deu uma entrevista que me chamou muito a atenção. A entrevista à Folha de São Paulo, e a pressão dos setores do PT, da base do PT, foi tão contrária à política golpista de enterrar o Lula vivo e caçar a Gleice, né, dar um golpe de Estado dentro do PT, que significaria a destituição da presidenta Gleice Hoffmann, que o Haddad, que todo mundo sabe que é um dos elementos mais direitistas dentro do PT, o próprio Lula disse que ele é o mais tucano dos petistas, né? Quando escolheu ele, inclusive, como candidato para São Paulo, falou: vamos botar esse cara porque ele é o mais tucano dos petistas. Pois bem, o Haddad, na entrevista à Folha, se disse contrário
a esse tipo de ataque e defendeu a candidatura do Lula em 2022. Né? A gente pode até falar, bom, o Haddad está preparando aí seus próprios interesses, colocou como uma alternativa o plano B, etc. e tal, mas ficou evidente que as declarações dele são resultado de uma pressão enorme dentro do próprio PT. Disso tudo emerge o seguinte: se o Haddad está falando, está tão pressionado, né, de que o negócio. É logicamente que o Haddad propôs esperar pela justiça, né, de que o judiciário resolva a situação do Lula para que ele seja candidato. É como se a gente propusesse, por exemplo, que nós temos que esperar que a PM fique boazinha, né, que ela não mate mais ninguém, que ela distribua flores ao invés de bala. Para acreditar nisso, só sendo otário, né? Só sendo um enganador do povo. É óbvio que a justiça, o STF, né, que já ia dando o 4º mandato para o Rodrigo Maia, não vai liberar o Lula para ser candidato se não houver uma enorme mobilização popular. Se dependesse do judiciário, o Lula estava preso até hoje, né, não tinha ficado muito além dos 580 dias que deixaram ele preso para garantir aí a vitória ilegítima, fraudulenta do Bolsonaro, né? E a instalação e o novo governo, e que a população não se rebelasse contra a situação. Pois bem, obviamente que é um golpe, né? Nós estamos totalmente contrários a essa política e o caminho é mobilizar, né, em favor da candidatura do Lula, e nós vamos voltar a esse tema aí nos próximos dias. Edson, então agora vamos dar uma acelerada, mas antes de acelerar, queria que você falasse um tema importantíssimo, né? Que é o Correio, né? Comandado aí pelos golpistas que deixaram o Lula preso e fraudaram a eleição na mão grande, os mesmos que querem destituir a Gleice, anunciou aí um plano para demitir milhares de trabalhadores. Queria que você falasse sobre essa proposta, né? Sobre esse problema, e também da proposta discutida hoje na reunião nacional da Corrente Sindical Nacional Causa Operária. Vai lá. Bom, como a gente já vinha prognosticando, tá certo? O governo Bolsonaro está querendo privatizar o Correio a todo custo, né? Então, uma pressão enorme sobre o governo Bolsonaro de que ele fala muito, mas não privatiza, não consegue privatizar, não tem um governo firme para privatizar. Isso é acusação até do FHC. E ele pôs na cabeça que o primeiro que ele vai privatizar é o Correio. Acabou com a campanha salarial da empresa, diminuiu mais de 60 cláusulas sociais, 50 cláusulas sociais que tinham no acordo coletivo, retiraram os direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores estão até agora pagando dias de greve, retornou o trabalho ao sábado nos Correios, estão convocando trabalhador para trabalhar em feriado e estão cortando até vale, deixou para cortar o vale refeição do trabalhador no final do ano, para descontar o vale refeição e alimentação que o trabalhador recebe na época de Natal, que a gente tinha um vale peru, tirou o vale peru e agora ainda cortou metade do vale, alegando que é desconto de greve. Ou seja, estão pisoteando no trabalhador. E, ao mesmo tempo que eles estão pisoteando no trabalhador, eles apresentaram essa semana passada, né, no final da semana passada, sexta-feira, um plano de demissão incentivada. Você não está contente? Peça para sair. Aquele negócio de o cara transforma a sua vida num inferno e depois fala assim, tem uma oportunidade para você, é só sair por essa porta aqui. E esse projeto de demissão incentivada que eles estão propondo visa aí demitir mais de 20 mil funcionários. Eles querem enxugar ao máximo a empresa, isso sobre a orientação das empresas que querem botar a mão nos Correios, já no final desse ano, porque o plano de demissão vai até janeiro. Então, aquele que quiser sair por livre e espontânea pressão, né, porque depois de toda essa pressão, de acabar com o seu salário, de pisotear você, de fazer você trabalhar mais,
E o mais ainda, o mais cínico, né, da proposta é que eles alegam que você precisa adequar a empresa para o mercado, quando na verdade a empresa ela bateu recorde de postagem no final de semana passada, com Black Friday, em 2 bilhões e 200 mil objetos. O negócio está abarrotado aí nas unidades de Cajamar, em Dayatuba. Dinheiro assim que é uma fortuna. Ou seja, estão entregando esse patrimônio do povo brasileiro para as empresas aí do mercado postal. Não só o Correio está nessa situação, como também várias empresas aí também estão sendo desmontadas, né? Bancos, Petrobras, Eletrobras, sem contar com a pandemia e a crise econômica, a crise que também se abalou sobre o mercado privado. Então, diante dessas questões, tanto das empresas estatais como das empresas privadas e do desemprego que cresceu no Brasil nesse último ano, decorrente aí do golpe e da própria questão da pandemia, hoje já são cerca de mais de 50 milhões, quase 60 milhões de desempregados no país. A corrente nacional causa operária, a corrente sindical nacional causa operária está lançando a campanha pelo emprego, com a campanha levantada da redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais sem redução salarial, que é o contrário dos Correios, né? O Correio estão aumentando a nossa jornada e reduzindo o nosso salário, e ainda ao mesmo tempo demitindo. Então nós estamos propondo o contrário. Vamos reduzir a jornada de trabalho de todo mundo, sem redução salarial, que é importante, porque também tem capitalista que até fica crescendo hoje. Se reduzir o salário, ele faz o cara trabalhar com menos horas, mas do mesmo jeito. E fazer essa campanha para que a gente obrigue os patrões a contratar, viu, Toninho? Porque senão nós vamos aqui no ditado popular, na roça. Ok, Edson. Bom, nós vamos voltar a esse tema no programa de quarta-feira, análise sindical, né? A campanha contra as demissões e contra as privatizações. Então, você, quarta-feira, 19 horas, anote aí para você não perder o importante programa análise sindical dessa quarta. Agora, eu e Edson, nós vamos lembrar do tempo que a gente tinha horário eleitoral na TV, e o nosso horário era muito curto, né? Porque a gente tem mais 4 minutinhos de programa. Então, nós vamos dar agora as próximas notícias, 30 segundos para cada uma, porque elas são importantes, mas nós vamos anunciá-las brevemente. Então, eu vou começar aqui. São notícias, a maioria delas internacionais. A primeira, né, destacando aí, a gente falou aqui na semana passada da greve geral que aconteceu na Índia. 250 milhões de trabalhadores se mobilizaram contra os planos direitistas do atual governo que quer matar a população de fome. A Índia já é o segundo país do mundo em número de casos da Covid e tem um acampamento de camponeses, de pequenos fazendeiros, em frente ao governo, e o governo que começou uma negociação e voltou atrás. Então nós vamos voltar a falar sobre esse tema porque a situação está indo para um enfrentamento, né? A greve foi suspensa em torno dessa negociação, mas o governo direitista está voltando atrás e os camponeses estão prometendo enfrentar a situação. A próxima é sua, Edson. Vai lá. É de Cuba? Isso. Cuba, você tinha já anunciado no início do programa, mas vale a pena a gente aqui reforçar, né? Mais de 1,5 milhão de pessoas mortas no mundo pelo Covid-19, nós temos que dizer aqui que a gente tem que se envergonhar. Em Cuba, desse 1,5 milhão de mortes provocadas pelo Covid nesses países ricos, milionários, países industrializados, com mega desenvolvimento tecnológico, científico, Toninho, não conseguiram superar a marca de Cuba, que é de apenas 136 mortos, a maioria, como você disse aí, pessoas, inclusive, que nem moram na ilha, tiveram de passagem por lá. E não é que a ilha é uma ilha desabitada, não, viu, Toninho? É do tamanho de São Paulo, por isso vale a pena fazer a comparação com São Paulo. Porque São Paulo morreram
14.632 pessoas até o momento, sabendo que esses números são subdimensionados. E teve 420 mil casos de contaminação, enquanto que na ilha apenas 6 mil. Na ilha foram apenas 6 mil, né, casos, 7 mil casos. Aqui, vamos lá. Na ilha, 8.714 casos diagnosticados. É isso. Ok. Bom, eu vou pular. Eu vou para a Universidade de Férias só para fazer um anúncio. Nós vamos voltar ao tema durante toda a semana, né? Só reforçar o convite para que você se inscreva. Eu vou pedir para a produção colocar o card que nós, de Educadores em Luta, fizemos aí, o curso que é sobre o stalinismo, né? A importância, uma análise marxista, né, sobre isso aí que é um dos temas centrais do século XX, né? O tema é o que foi o stalinismo, né? Uma análise marxista sobre o assunto. Então é a 46ª Universidade de Férias e que dessa vez vai ser feita online, mas só se você escrever. Então fique atento aqui ao nosso programa. Você pode ir também na página da Causa Operária do PCO. Você vai, a partir de amanhã vai estar aberto o link para as inscrições, né? Mas qualquer coisa você pode anotar um desses telefones aí. Na semana passada já tem gente que viu aqui e ligou, porque a inscrição feita esse mês, você vai pagar só R$100 por um curso completo, uma universidade, né? 16 aulas, né, em janeiro e fevereiro, terças e quintas, né, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Aí a última é sua, Edson. Vai que é sua, Edson. Sobre a França, né? Não, sobre a Venezuela. O país está no terceiro. Vai lá, fala da França. Fala da França, França, eu encerro com a Venezuela. Vai lá, rapidamente com a França, eu encerro com a Venezuela. A França, terceiro sábado consecutivo, está em polvorosa lá, protestos contra a polêmica lei de segurança da França. Essa lei de segurança mentirosa e calhorda, igual a de todos os países que falam que estão lutando contra o Covid e se aproveitam da luta contra o Covid para estabelecer o lockdown e aí reprimir ainda mais o povo. Ok. Não, para encerrar, né, não vai dar para fazer uma análise, vamos destacar aqui o resultado das eleições venezuelanas, né? O Polo Patriótico, uma frente formada, liderada pelo Partido Socialista Unificado da Venezuela, o partido de Maduro, venceu as eleições com larga margem de votos, né, tendo quase 70% das cadeiras do parlamento da nação venezuelana. Está aí toda essa franja em vermelho aí, né, são as cadeiras ocupadas pelo Polo Patriótico, né, o setor ligado ao governo, e em azul a direita, e 2 cadeiras para o Partido Comunista da Venezuela. O resultado, a imprensa capitalista procurou dizer, mas teve uma abstenção enorme, eleição parlamentar, o voto na Venezuela não é obrigatório, né, em plena situação de Covid, né, e numa situação que estava evidente, a direita correu das eleições, né, mas mesmo assim houve uma grande mobilização por parte dos ativismos, e parabéns aí ao povo venezuelano, né, e a direita ela só participa de eleição quando a eleição é fraudada, né, quando tem o esquema de poder despejar rios de dinheiro, controlar as urnas. Se a eleição está sob o controle da população, né, agora o Guaidó vai perder o cargo de deputado, né, vai ficar só com o cargo imaginário de presidente, vai ter que se juntar quem sabe o Bolsonaro arruma um emprego para ele aí, para ele continuar se dizendo presidente fictício, né, de um país que não existe, que só na cabeça dele, porque da Venezuela tem presidente, é o que apareceu na foto aí, o Maduro, que saiu vitorioso nas eleições, né, numa situação de enorme desafio. Gente, muito obrigado a vocês. Nós estouramos o tempo aqui, obrigado à nossa produção, ao cargo do companheiro Volney Martini. A gente volta amanhã com mais resumo do dia. 16 horas da manhã tem análise política, transmissão simultânea no 247 com o companheiro Rui Costa Pimenta. Um abraço e até amanhã. Obrigado a todos por participarem.